E hoje a gente vai fazer um tema que foi muito pedido, que é como ensinar o cachorro a olhar no nosso olho quando a gente fala. E aí, o que eu vou ensinar? Eu vou ensinar como que a gente faz para falar com o cachorro e ele olhar no nosso rosto imediatamente. Então, o que vocês vão precisar? Vamos precisar de um pouquinho de ração, a gente vai começar com ração e a gente vai terminar com brinquedo. A Kiara já treinou isso, ela não é uma cachorra crua. Quando vocês pegarem um cachorro que seja filhote ou que nunca treinou, é um pouquinho mais difícil, tá? No caso, não é tão difícil com ela porque ela já treinou, mas mesmo assim, eu vou tentar dificultar durante a live para vocês verem como é que eu lido com as dificuldades do dia a dia. E a dificuldade principal é ensinar o cachorro a olhar no meu rosto quando eu estou dentro de casa, né? Aqui a gente está dentro de casa, e depois a gente vai ensinar ele a fazer isso na rua quando tiver distrações maiores. Eu vou mostrar para vocês. Aqui para ela, na verdade, é uma distração um pouco maior do que dentro de casa, né? Então, no caso, seria vocês fazerem dentro de casa, tipo, às vezes num quarto com menos estímulos, depois vai para a sala, depois vai para o quintal, para a varanda e vai aumentando os estímulos aos poucos. Você tem que sentir aonde tem menos distração para o seu cachorro. No caso, quando a gente for fazer, óbvio que você tem que tomar as etapas gradativas ali dentro daquela situação, para que você não saia pulando direto e comece a treinar isso direto na rua. Se você for começar a treinar isso direto na rua, não vai dar certo, porque você vai começar exigindo de um nível muito alto, né? Então você vai começar exigindo de um nível que o cachorro não tem condições de entregar. É como se vocês fossem aprender matemática começando direto por equação de segundo grau. Não, equação de segundo grau você só vai ver, sei lá, só na sexta, sétima série. Até ali você tem que aprender a somar, subtrair, todo esse tipo de coisa, e você tem que ir construindo os bloquinhos de comunicação, construindo os bloquinhos de conhecimento para que depois você consiga avançar. No caso das habilidades do cachorro, é mais ou menos da mesma forma. Então você começa ensinando dentro de casa, no caso a gente começa ensinando às vezes até agachado, e depois a gente caminha para uma situação mais para frente. Então, a primeira situação, quando você está treinando o cachorro, você vai pegar a ração, e aí você vai se aproximar dele. Ela já sentou porque ela tá cooperando, ela quer cooperar comigo, ela quer ganhar alguma coisa. Quando eu tô aqui, a chance dela errar é muito pequena, meu rosto é muito próximo do dela. Então, eu posso começar trabalhando nessa distância. Eu poderia ajoelhar, poderia ficar aqui e começar trabalhando nessa distância com ela. Então, o que eu faria? Eu vou passar a mão na frente do rosto dela e vou direcionar para o meu rosto. Então, ela viu que tem um petisco aqui, vou passar para o meu rosto, isso, e eu reforço. Muito simples. Muito tranquilo, todo mundo consegue fazer. Agora, repare duas coisas. Eu não estou chamando o nome dela, eu não estou falando com ela ainda neste momento, e eu estou marcando quando ela me olha no rosto e eu coloco o dedo indicador em riste aqui. Henrique, por que você coloca o dedo indicador em riste assim? Porque eu quero botar ele no meio dos meus olhos, para que ela se direcione para o meu dedo indicador, bem pro centro dos meus olhos, para ser bem, tô te olhando. Então, mesma coisa, ela tá ali, não tem, aqui é um ambiente relativamente sem tantas distrações, ela já tá olhando para minha mão, esse é o normal. O normal é isso, o normal é o cachorro olhar para sua mão quando você tem alguma coisa, isso poderia ser uma distração. Então, eu pego, trago, mantenho, isso, no início eu tento manter por 2 segundinhos, 3 segundinhos e fazendo agachado. Então, esses seriam os primeiros passos, né? Se ela não soubesse nada, eu tentaria fazer desse jeito. Mesma coisa. Tô aqui, tô com ela. Você não precisa ficar mexendo a mão assim desse jeito. Eu só tô mostrando para vocês que ela tá interessada na mão. Então, como é que eu faria? Tô aqui, passo. Isso, menina, que linda, minha filha. Filha Kiki. Então, ela tá vendo o que tem na mão, tá interessada na mão. Puxo a mão do rosto dela pro meu rosto. Sustento o olhar, 2, 3 segundos. Isso, menina. Às vezes o cachorro não consegue sustentar o olhar. E aí você vai fazer simplesmente mais rapidinho. Isso! Não esquece de falar para o cachorro que ele acertou. Então, quando você fala isso e depois dá o petisco, o isso se torna uma palavra mostrando que o cachorro acertou. Então, na hora que ele escuta isso, ele sabe que ele acertou. Vou mostrar de novo. Tô aqui. Isso! Ela tá vendo que ela tá antecipando que eu vou dar o petisco? Então, ela acerta na hora que eu falo, depois eu dou o petisco. Próximo passo é eu falar com a Kiara, eu tô em pé, e eu vou dar uma agachadinha. Então, eu tô aqui, né? Mostro minha mão, mostrei minha mão. Isso! E eu ainda tô um pouco curvado em relação a ela, tô próximo dela aqui. E a gente vai construindo um pouquinho essa concentração dela. Tá vendo que ela tá cada vez mais olhando no meu rosto, ela não tá desviando mais para o ambiente. Se eu quisesse, eu poderia marcar.
mas por enquanto eu quero marcar, eu quero avisar para ela que ela acertou somente quando eu passo a mão. Isso, menina! Não tem... Ah, Henrique, mas ela pulou. Ela pulou para pegar o petisco. Tá tudo bem. Por que tá tudo bem? Porque quando eu falei para ela, querida, você acertou, ela estava sentada. Então esse é o ponto. O ponto é, a palavra isso... Para isso que serve o marcador. Para isso que serve o marcador, para mostrar para o cachorro em que exato momento ele acertou. E depois que o marcador vem, tá tudo bem ela errar, porque o marcador fala, você acertou, venha pegar a sua recompensa. Ela veio, ela pulou para pegar a recompensa. Você pode ser mais exigente no futuro? Pode, mas tem que ser com muito critério, você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Se você acabou de começar a treinar, não sugiro que você seja tão exigente com o cachorro no início. Então, mesma coisa, estou aqui, ponho a mão. Isso, menina!